Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dando sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no encontro número 84. Hoje é a parte 2 do capítulo 17, Sede Perfeitos. Então vamos começar. 17.3 Os bons espíritas. O espiritismo, bem compreendido, mas principalmente bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima, que caracterizam o verdadeiro espírita, como o verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. O espiritismo não criou nenhuma nova moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao proporcionar uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. É, é comum as pessoas que conhecem bem o espiritismo, né, proferir algum tipo de comentário. Na verdade, não só no campo da doutrina espírita, outras religiões, né? Por exemplo, há padres que conhecem bem a religião católica, mas não praticam, não sentem aquilo de verdade, não entram no âmago da coisa, né? Pastores, pessoas que se dizem budistas, mas na verdade nem sabem definir algum fundamento básico daquilo que seguem. Então, no espiritismo não é diferente. Não é porque a pessoa diz eu sou espírita que ela conhece totalmente aquilo que ela que ela profere. O que aqui esse texto está dizendo é que se você sente de fato tudo aquilo e faz no sentido emocional, é melhor do que no sentido racional. O sentimento, o envolvimento emocional é muito mais forte do que a palavra em si. Segundo está aqui, o objetivo do Espiritismo é explicar de forma científica os fenômenos espirituais. Sintetizando, é isso. Vamos em frente. Muitos daqueles que creem na realidade das manifestações não compreendem nem as consequências, nem o seu alcance moral, ou se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. Por que que acontece isso? Será por uma falta de precisão da doutrina? Não, pois ela não traz alegorias nem figuras que pudessem dar lugar a falsas interpretações. A clareza é a sua própria essência. E é isso que lhe dá força, pois vai direto à inteligência. Nada tem de misteriosa e seus iniciados não estão de posse de nenhum segredo oculto ao povo. Então, ele começa. Muitos daqueles que creem na realidade das manifestações não compreendem nem as consequências, nem o seu alcance moral, ou se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. É aquela situação, né? Lá nos primeiros tempos. Estou falando aqui porque isso aqui foi escrito no século XIX, né? As pessoas, certas pessoas, viam as mesas girando, por exemplo, né? Mas não tinha ideia do que aquilo significava. É como se dissesse assim, ó, eu acredito em fantasma, mas não que eu queira virar um. É mais ou menos isso. Ou eu acredito em demônios, mas não que eu possa ser um demônio. Eu acredito em espírito ruim, mas eu não serei um espírito ruim na vida de uma pessoa. Eu não, nada a ver, né? Por quê? Porque ao longo da nossa existência, alguém, alguém pode nos ver dessa forma. Porque ao longo da nossa existência, a gente faz muita coisa. Coisas certas, coisas erradas.
a gente faz a alegria ou faz a tristeza de muita gente. E aí, muitas vezes, num contato espiritual, você vê, você ouve algo como: eu odeio esse cara, ele acabou com a minha vida. A questão, se a gente for sintetizar, é o seguinte: o que que eu estou fazendo da crença que eu professo? Eu acredito realmente nisso? Ou eu só falo o que eu ouço? Ou eu só cito a capa do livro? Vamos repensar isso aí? Próximo. É necessário, então, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não, pois vemos homens de capacidade notória que não a compreendem, enquanto inteligências comuns, jovens que mal saíram da adolescência, apreendem com uma admirável clareza as nuances mais delicadas. Isso ocorre porque a parte material da ciência não requer nada além de olhos para ser observada, enquanto que a parte essencial pede um certo grau de sensibilidade, que se pode chamar de maturidade do senso moral. Maturidade essa independente da idade ou do grau de instrução, pois ela é inerente ao desenvolvimento no sentido especial do espírito encarnado. Então, eles colocam aqui: à medida que eu desenvolvo o meu senso moral, eu aumento também a minha sensibilidade para coisas que não são materiais. Porque tanto uma criança, veja bem, tanto uma criança pode ser madura o suficiente, como um idoso pode ser imaturo. Porque isso não é inerente ao corpo físico. Isso é inerente ao espírito encarnado. Por isso, como ele fala, as nuances, por isso as diferenças de aprendizado, as diferenças de captação de conhecimento. Para alguns, os laços da matéria estão ainda muito tenazes para permitir ao espírito desprender-se das coisas da terra. O nevoeiro que os envolve lhe impede a visão do infinito, e é por isso que não conseguem romper facilmente com os seus gostos, nem com os seus hábitos, não compreendendo que possa haver nada melhor além do que aquilo que possuem. A crença nos espíritos é para ele um simples fato, mas não modifica nada ou pouco as suas tendências instintivas. Em suma, eles veem apenas um raio de luz insuficiente para orientá-las e dar-lhes uma aspiração profunda capaz de vencer as suas tendências. É isso aí. Há muita coisa para ser descoberta dentro da doutrina espírita. Muita. Se você olha para o infinito e tem a constatação que o espiritismo não vai resolver mais nada, aí eu estou cometendo um erro. Porque isso aqui foi escrito no século XIX e muita coisa aconteceu desse ponto para cá. E se você, um catedrático da informação, disser que conhece tudo ou que a doutrina já descobriu tudo, está muito enganado, porque ainda há um longo caminho também pela frente. Porque tem muitas perguntas ainda trazidas pela base da codificação espírita, onde as respostas são, por exemplo, vocês não estão maduros suficientes para saber isso. Ou seja, ainda há coisas que serão respondidas de uma forma que a gente possa entender, mas não estamos maduros o suficientes. Apegam-se aos fenômenos mais do que à moral, que lhe parece banal e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente os iniciem em novos mistérios, sem indagarem se são dignos de penetrar os segredos do Criador. São, afinal, os espíritas imperfeitos. Alguns ficam no caminho ou se afastam de seus irmãos de crença, porque recuam diante da obrigação de se transformarem a si próprios, ou então reservam suas simpatias por aqueles que comungam
de suas fraquezas e prevenções. Entretanto, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo, que lhe facilitará o segundo, em outra existência. Então, relendo essa primeira parte, o que ele fala? Apegam-se aos fenômenos mais do que à moral que lhe parece banal e monótona. Claro, né? Já que não tem a moral desenvolvida no nível alto, eles não conseguem perceber nada fora desse, desse quadrado, né? Quando você, um exemplo, quando você, quando você é, é analfabeto, lá, né? Naquela época, lá atrás, você vê uma placa, um letreiro de uma loja, mas você não consegue entender o que tem ali. Você não aprendeu a ler ainda. Depois que aprende, você quer ler tudo, 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 tudo. O indivíduo que não tem o desenvolvimento moral, ele olha algo que é ligado à moral, ele não consegue interpretar aquilo, porque ele não está desenvolvido moralmente. E à medida que ele se desenvolve moralmente, tudo que ele olha, ele enxerga moral. Entenderam a analogia? Se ele não enxerga a moral, ele quer ficar restrito aos fenômenos que envolvem esse momento que ele está inserido. Ele quer apenas ver, por exemplo, nesses casos que a gente está colocando no século XIX, a pessoa ia lá para ver os fenômenos das mesas girantes. Ele só queria ver aquilo, as mesas girando, ele queria ver as psicografias, mas atrelar esses eventos a algo maior, aí não. Aí não. Tipo, não é para minha cabeça isso. Continuando aqui. Aquele que podemos, com razão, qualificar de verdadeiro e sincero espírita está no nível superior de aperfeiçoamento moral. O espírito que já domina mais completamente a matéria e lhe dá uma perfeição mais clara do futuro, os princípios da doutrina fazem vibrar nele as fibras que permanecem mudas nos primeiros. Em suma, ele foi tocado no coração e sua fé é, por isso, inabalável. Um é como um músico que se comove com alguns acordes, enquanto o outro apenas ouve os sons. Uma ótima comparação, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Enquanto um se compraz no seu horizonte limitado, o outro, que compreende a existência de alguma coisa melhor, esforça-se para se libertar e sempre o consegue quando tem força de vontade. Muito bom isso aqui, né? Aquele que podemos, com razão, qualificar de verdadeiro e sincero espírito está no nível superior de aperfeiçoamento moral. Você, ao ler vários livros, fazer 200 palestras por ano, o que vai determinar o seu nível como espírita não é o conhecimento acumulado, é a sua evolução espiritual. Ele continua aqui. O espírito que já domina mais completamente a matéria e lhe dá uma perfeição mais clara do futuro, os princípios da doutrina fazem vibrar nele as fibras que permanecem mudas nos primeiros. Em suma, ele foi tocado no coração e sua fé é por isso inabalável. Um é como um músico que se comove com alguns acordes, enquanto o outro apenas ouve os sons. É aquela questão de você muitas vezes ficar inconformado com algumas situações, né? Por que aquela pessoa nasceu com problemas? Por que aquele menino já nasceu aleijado? Ou então você vai dizer, puxa, agora eu estou entendendo por que aquele garoto nasceu com problemas cerebrais.
Isso tudo aqui que a gente está falando explica o mundo para você e dá um senso de justiça. Porque se não for assim, a gente fica perdido. É o senso de justiça, é a questão da causa e efeito, de progresso. É um sinal que moralmente você já está mais evoluído do que quem ainda não consegue compreender isso. Veja bem, eu não estou falando aqui do espiritismo, mas de crenças que defendem temas similares. Há outras crenças que defendem esses mesmos, esse mesmo raciocínio. Não é a doutrina espírita que é a lei da verdade. Não, existem sim outras que defendem a mesma linha. Então, se você está numa religião que fala, faça o bem, que você estará num caminho melhor, você está nesse caminho, o caminho da evolução. E é isso que eu estou querendo dizer para tentar sintetizar o texto que a gente está lendo aqui. Aí a gente agora entra na parábola do semeador. Vamos lá, o texto é o seguinte, de Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 19, 1 a 9. Nesse mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à beira do mar e vieram para ele muitas pessoas, de tal sorte que subiu num barco, onde se sentou, enquanto o povo permaneceu na praia. E ele lhe falou muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que saiu o semeador a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vieram os pássaros do céu, e comeram-na. Outra semente caiu em lugar pedregoso, onde não havia muita terra, mas nasceu a si mesmo, embora a terra não tivesse profundidade. Mas tendo o sol se erguido, a queimou, e como não tinha raiz, ela secou. Outra, igualmente, caiu sobre os espinhos, e cresceram os espinhos, e estes a sufocaram. Uma outra caiu finalmente em boa terra, e dava frutos. Alguns grãos rendiam 100 para um, outros a 60, outros a 30. O que tem ouvido, o que tem ouvidos de ouvir, ouça. Escutai a parábola daquele que semeia. Aquele que ouve a parábola do reino e não a entende, o espírito do mal vem e carrega o que foi semeado ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio às pedras é o que ouve a palavra, e hoje a recebe no momento com alegria. Mas ele não tem em si raízes, antes é de pouca duração. E quando acontecem as tribulações e as perseguições por amor da palavra, logo se escandaliza. O que recebe a semente entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas em seguida as preocupações desse mundo e o engano das riquezas sufocam nele a palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebe a semente em terra boa é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto, às vezes 100, em outros 60, e outros 30 por um. Então, o que a gente tem que entender aqui, que as sementes são as mensagens que Jesus deixou. De que forma estamos agindo para que essas sementes cresçam dentro da gente? A gente é um terreno fértil, a gente é um terreno seco, a gente é um terreno cheio de espinhos. São momentos que a gente tem que parar para repensar. Como que a gente está inserindo essa palavra de Jesus no nosso dia a dia? Como que a gente está assimilando isso e se essa palavra está rendendo frutos através de um de uma atenção, de ouvir o outro, de perdoar o outro e tudo mais, né? A parábola da semente representa perfeitamente as diversas maneiras pelas quais podemos colocar em prática os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, na verdade, para as quais ele é apenas uma letra morta, semelhante à semente caída nas pedras, não produz fruto algum? Ele encontra uma aplicação não menos justa
nas diferentes categorias de espíritas. Não é o símbolo daqueles que se ligam apenas aos fenômenos materiais, deles não tirando nenhum proveito, pois os veem com um simples objeto de curiosidade, daqueles que buscam apenas o brilho das comunicações espíritas e interessando-se por elas apenas para satisfazer a sua imaginação, mas que depois de vê-las realizadas, continuam tão frios e indiferentes como antes, que acham muito bons os conselhos e os admiram, mas deixam a aplicação deles para os outros e não para si mesmos, daqueles que, enfim, para quem essas instruções são como as sementes caídas na boa terra e produzem frutos. É bem isso. A parábola, como ele diz no primeiro parágrafo, a parábola da semente representa perfeitamente as diversas maneiras pelas quais podemos colocar em prática os ensinamentos do Evangelho. É a questão de aproveitar tudo isso para que possamos render frutos. E o fruto, na verdade, é você propagar tudo isso, né? Ou seja, eles estão dizendo que cada um vai determinar o que significa isso, vai determinar o que significa isso tudo que a gente está falando. Se vai te modificar como um ser humano, se vai te modificar como espírita ou como espírito, tudo o que o que você faz, tudo que você age é o que vai determinar isso. Por isso que eu volto a dizer, a busca pela melhoria contínua. Todos os dias acordar pensando nisso. O que eu posso fazer hoje que seria melhor do que eu fui ontem? E, consequentemente, amanhã eu tento ser melhor do que fui hoje. É essa nossa busca, eterna busca, enquanto a gente está aqui nessa existência. Melhorando cada um de nós, não só a gente, como a gente em relação ao outro. É isso. Semana que vem a gente continua com a parte 3 do capítulo 17. Sede perfeitos. Uma ótima semana a todos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.